Olá, sejam todas bem-vindas ao Intimamente Pod, um podcast que é feito por mulheres, com mulheres e para mulheres. E hoje eu, Juliana Torres, fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher e sexualidade humana, estou aqui no Estúdio Alena, um estúdio maravilhoso que você já conhece, você já sabe da qualidade do nosso estúdio. Estou aqui com a Evelyn, que é a nossa psicóloga, nossa psicoterapeuta. Já estou apresentando ela, sim. E a minha maravilhosa professora de dança do ventre, gente. Eu tava ansiosa por esse episódio. Tô empolgada. Olha a musiquinha. Já pulou tudo, porque era pra eu apresentar e chamar a Daya. Deixa que eu falo que é o nome de Daya. Minha professora. Gente, tá parecendo o Smeagol no filme do Senhor dos Anéis. Meu anel, meu precioso. Minha preciosa. Então, gente, eu sou Evelyn de Home. Eu já falei, né? E a Juliana Torres convidou a professora dela de dança do ventre para esse episódio especialíssimo, que tem até música hoje, gente. Dai, se apresenta pra gente, meu amor. Ai, gente, como é que vocês estão? Primeiro, muito prazer, gente. Eu sou a professora Dai, né? Professora da Ju e professora também de um monte de mulheres. E... além disso, sou contadora, né? Sou formada em contabilidade, mas eu sempre digo que de dia é de um jeito e de noite de outro. E à noite eu ensino mulheres, né, a se conectar com a sua própria essência, a recuperar um pouco mais da sua autoestima. Sim. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E essa sou eu. Maravilhosa. Multifunções, como a gente fala. Multipotenciais. Multipotenciais. A Dai, ela estimula muito isso das mulheres, né? De como que a gente pode, sim, trabalhar várias das nossas habilidades, né? Conseguir sim. fazer, né, Dai? Várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem isso, né? Não todas, mas a gente tem. Se a gente quiser, também a gente pode focar em uma especialidade só. Mas a gente, ao longo do tempo, tem se descoberto aí mulheres multipotenciais, mulheres que conseguem fazer muitas coisas com excelência, ou também pode focar em uma outra coisa. Fazer uma outra por hobby também. Por hobby, enfim, ser no todo, não apenas uma coisa só. É verdade. E é um prazer trazer a Dai aqui, porque eu observo no dia a dia, por ser fisioterapeuta pélvica, o quanto que a dança do ventre traz de benefícios para as mulheres, tanto físico quanto emocionais. Então, sim, eu sendo fisioterapeuta pélvica, a Evelyn psicóloga, a gente sabe da importância de algumas atividades físicas, algumas modalidades. A dança do ventre, ela tem não é só uma atividade física em si, ela é um ensinamento técnico, né? Dai senta com a gente no chão para ensinar história sobre a dança do ventre, do quanto que é bonito a gente poder resgatar a ancestralidade feminina, né? Ressignificar. E quando eu procurei a dança do ventre, foi muito para ter ciclos com mulheres e me reconectar com a minha feminilidade. Então, é muito mais do que o que a gente pensa, né, Dai, que é a dança do ventre. É muito mais profundo, né? Muito mais profundo. Quando as alunas chegam para ti, né, para começar a dançar, começar a aprender a dança, muitas vezes a pessoa chega sem ter muita vontade de se apresentar. Sim. Eu fui uma delas. Nem pensa nisso. Eu morria de vergonha de colocar minha barriga pra fora. Eu dizia, Dai, cheguei lá, Dai, não mostra minha barriga, ninguém nunca nem me viu de cropped. Hoje. E do quanto que isso impacta, né, Dai? A feminilidade. Conta pra gente sobre a tua experiência em relação a essa conexão das mulheres em relação à sua feminilidade, à sua autoestima. Certo. Antes da criança, do bebê andar, ele já começa a lhe chacoalhar numa musiquinha. Então, ancestralmente, a gente dança, né? Antes as mulheres eram queimadas porque elas justamente dançavam, ou eram bonitas demais, ou elas tinham um conhecimento que hoje a medicina usufrui, mas eram através de ervas, né, de remédio. Então, os partos eram elas que faziam e tudo isso. E, então, antes dessa mulher, a gente acredita que é um resgate mesmo de ancestral. Que antes, quando você é bebê, você já tá ali, antes de caminhar, já tá ali dançando. E na metade do caminho, a gente vai recebendo várias informações de como a gente deve ser, como que a gente deve andar, como que a gente deve falar. Menina não abre a perna, menina não fala assim, menina não senta assim, menina anda assim, menina... E a gente vai fazendo isso para ser aceito, para não...
deixar os nossos pais chateados, e na verdade a gente vai para uma escola que todo mundo diz como que é a fardinha que deve ser, como é que a gente deve andar, e isso molda, distancia a gente de quem a gente é realmente de verdade. E a gente chega na metade do caminho contra mulheres que uma hora ela vai ter esse start de voltar para ela mesma, de fazer o caminho de volta, né? E de se encontrar com ela mesma. Então, às vezes ela tá assistindo uma novela, ela tá assistindo uma coisa, ela tem, poxa, isso eu queria fazer. Quando ela chega pra mim, na minha sala de aula, ela, na verdade, não tá me imaginando. Ela não sabe nem meu rosto. Muitas vezes aparece um anúncio, ela não sabe nem quem eu sou. Sim. Ela chega se imaginando. Se imaginando dançando. Sim. Então, eu sempre digo, se você não quer estar nos palcos, que é um dos lugares mais seguros que eu consigo levar mulheres, mas se você não quer estar nos palcos, mas você quer dançar uma dança só pra você, ou você quer dançar uma dança pra sua intimidade, ou você quer dançar a sua tristeza, ou você quer dançar a sua dor, eu acho isso muito válido. Poético, né? Eu acho arrepiada. Eu acho isso válido. Então, às vezes, eu tenho algumas alunas que trabalham na área do tribunal e por uma constituição ou por um código de ética não podem dançar, são limitadas a dançar. E aí, não tem problema. Você grava você dançando, grava logo o seu primeiro dia de aula, o primeiro mês, depois de um mês você treina de novo. E elas acabam usando isso como uma forma realmente de se expressar, colocar pra fora e não acumular tantas coisas que a gente é obrigada a acumular ao longo da vida, de sentimento, de não conseguir pôr pra fora. Então, a dança é uma ferramenta nesse sentido também, de você conseguir se expressar verdadeiramente, não só de dançar, né, e colocar isso pro mundo. E uma outra coisa também é que às vezes você tá na academia, mas você tá focando no exercício, mas você pode estar pensando no boleto, pode estar pensando numa coisa, tá fazendo o exercício errado, não tem ninguém te corrigindo. A dança, ela trabalha de uma forma tão especial, tanto na mente como no corpo, que quando você tá lá dançando, você não consegue pensar no boleto, porque você tá pensando em acertar, meu Deus, por onde lado, pra que lado é, direita e esquerda. Então você acaba realmente se desconectando desse acúmulo de afazeres, que às vezes até adoece a gente enquanto mulheres, e está ali realmente focada em você. E a gente não precisa só se exercitar na academia, porque muitas mulheres, inclusive, o ambiente da academia acabou se tornando um ambiente não tão saudável. Fisicamente, repressor até, isso, né? Fisicamente até sim, né? Mas muitas pessoas estão malhando e estão adoecidas. Então elas estão ali, mas elas estão no ambiente que elas são. Se você é gorda, você é discriminada. Se você tá com uma roupa tal, você é também olhada de outro jeito. Se você se abre de um jeito, você tá em um ambiente também que tem homens que te olham de outro jeito e tu não te sente segura. Isso. Então, um ambiente de academia nem sempre é um ambiente que você vai se sentir confortável. Então, às vezes você vai precisar testar outras, mas você também pode ver no esporte outras formas de se exercitar. Na dança, outras formas de se exercitar, onde você realmente não precisa se tornar tão máscula para isso. Né? Então, a dança, às vezes, quando você vai pra dança, você quer botar um anel, você quer botar um brinco maior, você quer botar um batom, você quer se sentir bonita pra fazer aquela atividade. Então, às vezes, as pessoas pensam que a única forma de você se exercitar é estando num ambiente que pode ser um ambiente também que te oprime ou te adoece. Então, você pode buscar outras formas, ou faça no ar livre, ou corra, ou caminhe, faça coisas por você, não necessariamente estar nesse ambiente que te adoece. Eu, pelo menos, não me adapto, porque às vezes você se compara, né? Querendo ou não, você se compara e não tá naquele ambiente, enfim. Então, se eu treino todos os dias, eu tenho um compromisso comigo de treinar 3 vezes na semana a minha dança, 1 hora de dança, 1 hora de corrida, 1 hora de jump, 1 hora de... Eu também estou me exercitando, né? Eu também estou buscando. E a dança, ao contrário do que as pessoas pensam, a dança do ventre, que é onde eu tenho especialidade, ela não é uma atividade de intensidade leve. As pessoas pensam que é só dança do ventre, mas não, é pesadão, é moderada, a gente diz que é moderada, né? Então você consegue sim. A gente não moderada. eu sinto isso. O ar-condicionado a gente tá ali pingando, né? Meu Deus do céu, os primeiros dias era meu ombro tinindo, minha panturrilha, o abdômen também, a gente sente muito, né? Sim. Lembrando, gente, que assim, quando a gente fala em academia e a gente fala desses ambientes onde a mulher está inserida, existem também academias só para mulheres, né? De repente não você é para pode se sentir mais confortável. mais a gente não dá para generalizar, né? mas eu estou falando um parêntese bem importante. E sempre lembrar que, assim, a atividade física é importante. Quando a gente fala sobre a dança, por exemplo, e eu falo isso muito no consultório, para os meus pacientes como um todo. Eu falo isso quando eu atendo uma mulher individualmente, eu
falo isso quando eu atendo um homem individualmente, e inclusive eu falo isso para os casais. A dança, ela acaba sendo um lugar de comunhão, um lugar onde você se encontra, um lugar onde você vai ali fazer uma conexão entre corpo e mente, porque não tem como você estar desligado do seu corpo para você fazer um movimento, para você acompanhar uma música. Tem que estar presente, não consegue estar nem presente, na frente nem atrás. Você não consegue estar ali desligado do que está acontecendo no momento presente. E, gente, isso é tão importante para a saúde mental, sabe? E quando eu falo isso, por exemplo, para os casais, eu sempre indico a dança como uma forma dos casais se encontrarem, sabe? Dos casais terem um momento para si. E aí, quando a gente fala da dança do ventre, eu aqui, que não danço a dança do ventre, né? Mas admiro muito, tanto que estou em todas as apresentações dessas duas maravilhosas. Verdade. Mas o que acontece? Como eu vejo a dança do ventre, eu pelo lado de fora, eu acho que é um reconhecimento corporal, sabe? Assim, é a mulher se apropriar do seu corpo, da sua forma, do seu movimento, da sua capacidade, da sua habilidade, da sua feminilidade, que não necessariamente significa ser feminino ou ser masculino. Gente, feminilidade é um conceito tão mais intrínseco do que simplesmente essa coisa superficial entre gênero, né? Essa ideia de que a mulher se representa de uma forma, feminino é isso aqui, masculino é isso daqui. É uma forma tão mais ampla e tão intrínseca que eu olho na dança do ventre e eu gosto muito disso, dessa energia que a dança do ventre traz, não só, obviamente, nas apresentações, mas o que eu vejo, por exemplo, de você como professora construindo com as tuas alunas. Eu já fui para várias apresentações da DAI e o que eu acho mais interessante é que, assim, muitas das vezes as pessoas ficam com aquela coisa, assim, de que, quem tem que dançar a dança do ventre tem que ter corpo tal, aparência tal, cor tal, tamanho tal. E isso não é uma verdade de maneira alguma. E a Day, ela pontua muito isso. E para mim aqui, como psicóloga, sabe, assim, que trabalho com saúde mental, eu acho isso fundamental. Esse trabalho que a Day faz com as suas alunas no sentido de autoconhecimento, de aceitação, de autoestima, de empoderamento feminino num sentido muito mais amplo, sabe? De não é um corpo, é o seu movimento, é o seu direcionamento, é a forma como você se representa ali como mulher dentro da dança. E isso não precisa caber dentro de um padrão físico e estético específico. E eu vejo mulheres de todos os tamanhos, idades, jeitos, cores, formas, dançando com a Day. E, gente, vocês não imaginam o quanto isso é lindo. E o quanto que isso estimula a autoestima das mulheres, né, Day? Não só pela percepção do corpo. Na fisioterapia a gente chama muito de propriocepção, em que você consegue sentir regiões do seu corpo que estão ali, que são existentes, mas que você não sabe como ativar. Então, por exemplo, existem músculos específicos, movimentos específicos, que logicamente no início você não vai ter aquela dificuldade, mas a professora está ali justamente para te ajudar. Então, a dança do ventre é muito difícil, isso, aquilo não, mas a ideia é justamente te treinar para que você consiga adquirir determinadas habilidades até determinado, até o seu limite, né, de como que você consegue fazer, mas a dança, ela resgata isso de uma maneira de que você tem essa percepção corporal e também de como a gente vai para a própria aula, não só para as apresentações, mas de colocar um brinco, uma maquiagem. Se colocar uma roupa com muito brilho, a gente fala, não, tem que ter mais brilho, tá com pouco brilho. Mais do que isso, Ju, mais do que isso também é que a gente pensa que, além desse benefício físico, né, existe também uma questão de tu começar a impor os seus limites. Eu sempre digo que conhecimento não é só a parte boa, a parte ruim. Então, com a dança, você aprende a errar, porque a gente é treinada a não aprender a errar. Na dança, você só vai acertar se você errar 1000 vezes. Então, a dança vai acabando te dando essa flexibilidade para isso. Você pode errar, é normal, é humano errar. Não existe o perfeito. Você aprende a dizer não, olha, hoje eu não posso, porque hoje eu tenho um ensaio. Ter ensaio é a minha prioridade. Hoje eu tenho o meu momento. Então, você vai aprendendo a dizer não, né? Você acaba ali no momento de palco expondo todas as suas vulnerabilidades. A partir do momento que você expõe o seu corpo e as suas vulnerabilidades, você está dizendo que você não está mais nem aí para o que o outro pensa ou fala sobre você.
né? Então, também tem esse lado que você vai começando a aprender a impor seus limites, você vai testando as suas capacidades enquanto mulher, enquanto pessoa. Poxa, eu pensei que eu não fosse capaz, mas eu sou, eu posso, eu consigo. Então, é muita coisa que a dança vai agradecendo na nossa vida. A gente não entende como que essas mulheres acabam depois de um tempo, né, a família, menina, mas o que acha que tu tanto faz nessa dança? Porque tu acaba te conectando com mulheres, tu acaba fazendo uma coisa só tua, ali tu não é mãe, ali tu não é profissional, ali tu é quem tu é de essência. Sim. Como se tirasse todos os teus títulos que te acrescentasse, quem tu sobra. Sim. Sobra ali. E quando eu fui daí pra dança do ventre, foi uma decisão que eu tomei em terapia. Eu tava com a minha psicoterapeuta e eu procurando novas atividades que eu pudesse fazer pra me reconectar com a Juliana. Porque eu era só fisioterapeuta. Sim, Todo mundo me via só como fisioterapeuta. Qualquer lugar que eu ia, eu só falava sobre fisioterapia pélvica, ou sobre várias outras coisas relacionadas à fisioterapia. Até na minha própria família, Juliana, eu tô com determinada coisa e tarará, né? Então era tudo muito... Eu tinha me desconectado completamente, eu não sabia quem era eu. Eu não sabia quem era a Juliana, o que Juliana gostava, qual era o hobby dela, nada. O hobby era trabalhar, era fazer isso e aquilo, que eu gosto também. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada pela dança do ventre também. Eu vou falar mais pela fisioterapia pélvica. E o quanto que é importante a gente conseguir observar isso. E na época melhorou muito as minhas questões relacionadas à ansiedade, que foi exercício de terapia, né? Sim. Procurar estímulos que pudessem me gerar situações de conforto mesmo, né? De fazer com que eu liberasse as substâncias que são importantes para minha mente, para o meu corpo. E o quanto que isso conecta, que são as vantagens, os benefícios, né? Tanto físicos, como eu falei, em relação ao corpo, né? De uma atividade física, as modalidades, quanto as questões emocionais, né, Evelyn? Sim, exatamente. Desde a pandemia, a gente começou a receber muita gente por conta dessa recomendação psicológica mesmo. E até a dança, que era muito mais voltada para a técnica, hoje ela é muito mais voltada para o acolhimento. Sim, e desde a pandemia sim. as pessoas se isolaram, agora elas precisam estar juntas, agora elas precisam, né? Tem isso também. Por isso que eu digo que eu indico, por isso que eu falo né, falo para as pessoas dentro do meu consultório que a gente não tem como ter saúde mental sem fazer uma atividade física e sem fazer algo prazeroso, né? Quando a gente pensa assim, mas eu vou fazer musculação na academia, eu não gosto muito. Gente, infelizmente ou felizmente, para quem gosta, obviamente, musculação é super necessária para nossa qualidade de vida, e para nós mulheres é mais importante ainda, que hoje os estudos mais recentes atestam que ajuda a gente no que diz respeito à demência e Alzheimer. Então, assim, a musculação, ela realmente trabalha, libera hormônios que são extremamente importantes para evitar isso. No entanto, além da musculação, quando a gente fala, por exemplo, em atividade cardiovascular, façam algo que dá prazer. Então, assim, a dança geralmente é um lugar onde a gente vai sentir prazer em fazer, sabe? Essa liberdade. E aí, volto a dizer, quando eu penso na dança do ventre, eu penso nesse lugar onde a mulher realmente se encontra, sabe? Onde a mulher, ela vai ser exatamente isso que você estava dizendo, né? Ela mesma. Ela não vai ser ali mãe de não sei quem, mulher de não sei quem, cuidadora de não sei quem, ela não vai ser responsável por tal... Não. Ela é ela. E muitas das vezes a gente perde muito dessa identidade, né? Justamente nessa construção social. Um dia desse eu estava conversando com duas mulheres, né? E uma delas perguntou assim, eu tenho 2 filhos, né? Uma menina e um menino. E aí meu filho já tem 16, minha filha tem 6 anos de idade, perguntaram assim pra mim, Evelyn, mas é real que as meninas são mais comportadas do que os meninos, né? Eu digo, não, é real que a gente socialmente aceite mais que os meninos baguncem, quebrem as coisas e aceita menos que as meninas façam o mesmo, né? Que o menino é assim mesmo, o menino bagunça, o menino corre, o menino quebra as coisas, mas minha menina não, minha menina fica sentadinha, ela é uma mocinha, sentadinha, de perninha fechada. Então, assim, a gente traz muito esse repertório, né? E aí a mulher, ela acaba indo para essa caixinha onde ela tem que ser, né, quietinha, recatada, né? E do lar, né? E uma série de outros papéis que eu acho que quando ela se encontra, né, dentro da dança, dentro do seu feminino, eu acho que ela consegue libertar outras coisas dentro dela que ela consegue trabalhar. Eu tenho uma paciente minha que ela
foi para a aula, né, da dança do ventre justamente para se reconectar com essa mulher, Sim. sabe, assim, com essa mulher mesmo no sentido mais amplo. Sim. Não só mãe de não sei quem, esposa de não sei quem, dona da empresa tal, Sim. sabe? Ela foi para dança para isso. E é bacana porque na época, quando eu fui, eu me surpreendi porque eu achava que a dança em escolas, né, com uma professora de dança ali dentro de escolas de dança, fosse parecido com as aulas de dança da academia. Então ia estar a professora dançando, eu ia estar atrás, me virando para acompanhar os movimentos pélvicos dela, né? Mas não, ela fala assim, olha, o movimento, hoje a gente vai aprender movimento X, um movimento básico, ou o 8 tem para cima, para baixo, para frente, para trás. Aí a gente vai ficar treinando aquele mesmo exercício durante um tempo, então a gente vai juntando, aprendendo o passo a passo de cada movimento, a gente aprende o ângulo, as direções, a gente aprende a história, né, como eu falei, que a Dai ensina pra gente a história, senta com a gente mesmo pra gente escrever, a gente tem aulas também da musicalidade, da leitura musical, pra gente ouvir a música e identificar os instrumentos árabes, aula de instrumento árabe, vai o Bruno Braga, que é o marido da Dai, ele leva os instrumentos dele, ele é percussionista, então ele coloca a gente para ouvir, saber qual é o movimento que encaixa naquele instrumento ali, naquela batida. A gente aprende os diferentes ritmos dentro da dança, então é bem diferente criar essas habilidades, tudo dentro, né, da sala, e por isso que eu me surpreendi, porque quando eu cheguei lá, eu me conectei tanto, que eu me apaixonei mesmo pela dança do ventre e não quis mais sair, e eu fui também, quando eu decidi na época, foi porque eu sabia que a dança do ventre era uma das melhores modalidades para a saúde da mulher, a saúde pélvica. Então, tem o yoga, tem o pilates e a dança do ventre tá ali tá ali no pódio das melhores modalidades, atividades para a saúde da mulher. Não é à toa que a Dai também escuta que melhora até algumas pacientes, lógico que não vai ser indicado especificamente para tratar uma incontinência urinária, mas elas falam que melhoram da incontinência urinária, né, Dai? Sim, é verdade. É verdade. E escape de xixi, tudo, né? Alinhado. Escape do xixi sem querer. Muitas crenças, elas se armazenam no nosso quadril. Muitas crenças, muitas coisas que a gente acredita, né? Existem alguns estudos que dizem que armazena em alguns corpos físicos, em alguns pontinhos da gente. Então, como a gente movimenta muito essa região, a gente precisa fazer exercícios de abertura de quadril, a gente acaba se conectando que a gente nem sabe os benefícios ao certo, né? Eu já tive alunas que já vão porque estão recomendação psicológica, outras vão por causa de ansiedade, depressão, tudo isso. Outras vão também porque... Eu tenho uma aluna que ela foi por conta que ela pegou chikungunya e ficou com as articulações todas travadas. Aí começava aí, ela não conseguia fazer a aula toda. E depois disso ela melhorou, já está há 2 anos dançando, foi para tratar uma coisa. Então, os objetivos, eles não são iguais. São diferentes, mas que bom que a dança leva a gente para onde a gente realmente quer, né? Onde a gente precisa e ajuda a gente com esses benefícios físicos, mentais. É incrível. E um adentro é que, às vezes, você não vai se conectar com a dança, porque às vezes a gente pensa assim, só porque eu sou mulher, eu vou me conectar com isso. Gente, não é uma receitinha pronta, né? Você pode, sim, se encontrar e se libertar muito mais em dança 2, em sambas, em outra coisa. O importante é você testar e ver o que funciona para você e o que não funciona. Sim. E, principalmente, estar com os teus exames em dias para tu saber se realmente tu tá tranquilo, se tua terapia tá em dia. Então, entenda que existem também outras gamas da dança do ventre. É um portal só. Sim. E é onde eu consigo realmente falar, a partir das vivências que eu tenho, estudo, tudo isso. Mas você pode testar outras coisas e ver o que funciona para você. Óbvio que eu sempre tento e busco, né, ter um ambiente saudável, porque a gente sabe que na dança ela mexe um pouquinho ali com o ego, com tudo isso e tudo que a gente já recebe de fora. Então eu tento realmente que esse ambiente não seja um ambiente competitivo, de desrespeito, nada disso. Mas você pode sim testar outras. Eu tive uma aluna que ela veio, ela passou um mês testando, aí depois ela disse, professora, eu vou testar outras danças. Eu falei, tá, tudo bem, não tem problema não, pode ir testar.
E aí ela foi, eu acho que foi forró que ela fez um tempo, aí passou-se uns meses, a gente acabou se encontrando lá na recepção e conversando, ela, professora, eu amei o forró, nossa, eu me encontrei, gostei demais, erro daqui, acerto de lá, tô super feliz, tô super realizada. Então a gente tem que entender que nós temos as nossas individualidades, não tem uma receita pronta, você vai ter que ser assim, assim, fazer assim, assim, assim. Às vezes até... Por isso que existe, às vezes, você vai no médico, dá seu diagnóstico, para um ele dá um remédio, para outro ele dá outro. Então, é um completo, né? É uma parte como toda e você vai vendo o que funciona para você. Pra gente funcionou a dança, né? Foi a forma que a gente conseguiu aí resgatar a nossa ancestralidade. E é a resposta, às vezes a pessoa diz, poxa, mas nunca fui em nada de dança do ventre, nunca fui em baile, nunca fui em nada. Do nada eu olhei um vídeo, no Instagram, me vi dançando e vi. Então, às vezes é uma resposta mesmo ancestral. As mulheres que vieram antes de você pode ter dançado, pode ter sido boa nisso, e aí você acaba se conectando, né? É verdade. E o quanto que é bonito ver as diferentes fases da dança, porque, por exemplo, a Dai, ela cria as coreografias a depender do nível ali da aluna que ela se encontra. Quando tem espetáculos da escola, ela consegue direcionar quais são qual habilidade daquela aluna vai encaixar em determinado momento da coreografia que ela cria. E o quanto que é bonito, cada um, mesmo que seja o iniciante, porque coloca uma vela e ela faz um movimento leve, faz um movimento preciso daquele quadril, já do intermediário já consegue fazer um pouco mais de deslocamento, utilizar outros instrumentos que são um pouco mais difíceis, mas o quanto que é bonito mesmo a gente viver o processo. Sim, o que foi o legal. Respeitar seu tempo. Respeitar o seu tempo, que é uma coisa muito importante que eu trago muito, inclusive, durante o acompanhamento na fisioterapia pélvica, de que, por exemplo, uma paciente que chega com dor, ela com dor em relações sexuais, por exemplo, então ela chega e fala assim, Juliana, eu quero já conseguir ter o meu momento com a pessoa com quem eu me relaciono, só que o que eu tento trazer para ela é fazer com que ela consiga viver o seu autoconhecimento, a viver aquele passo a passo, o seu processo e se respeitar ali em relação a isso, né? Realmente do passinho em passinho. E na dança do ventre você consegue viver isso muito claramente, porque cada movimento que você consegue fazer e encaixar numa coreografia que você consegue fazer completa, de acordo com aquele nível que você está, nossa, é gratificante, porque você tem uma recompensa logo imediata ali de alguma coisa que você está dentro daquilo que você já consegue fazer e que a Dai vai trabalhando justamente isso, né? E quando a gente falou sobre a saúde da mulher, quando a pelve faz os movimentos, ela faz esse movimento melhora a circulação sanguínea local, então melhora a ativação da musculatura, quanto também a melhora do relaxamento, consequentemente. Então, por isso que alivia muitas dores pélvicas. Mulheres que têm cólicas menstruais, eu peço para fazer um dos exercícios fazer os movimentos pélvicos em casa. Então, sentindo dor de cólica, basta fazer movimentos de encaixe e desencaixe ali, fazendo movimentos em redondo, que já vai aliviando imediatamente, porque melhora essa circulação sanguínea local, né, Dai? Isso. E as pessoas, às vezes, elas querem até atropelar o seu tempo, né? Mas a gente diz, olha, não é justo, não sei quem já chegou há mais tempo, você não, vai devagarzinho, né? E é incrível também que quando você vai começando a se conhecer, conhecendo o seu corpo, as suas limitações, as suas capacidades, tudo direitinho, você passa a não ter mais vergonha do seu corpo. Poxa, o meu corpo é o meu corpo. Então, às vezes, esses dias agora eu recebi um relato de uma aluna que melhorou a relação com o marido dela, porque ela não tem mais vergonha de quem ela é, vergonha do corpo dela. Tem que desligar a luz, tem que não sei o que. Aquilo tudo, né? Ela entende que agora, poxa, é o meu corpo, é como Deus fez, é sagrado, é perfeito, não tem problema com o meu corpo, eu não vou ser só bonito, vou poder me expor só se eu fizer 1000 cirurgias plásticas, ou fazer isso, aquilo. Então, você vai realmente se aceitando e vai vendo em quantos aspectos que a dança do ventre em específico, né, que é o que a gente tá falando, vai melhorando isso. Que às vezes é uma coisa que nem pra mim não faz sentido, mas eu escuto tantos relatos de uma, de outra. Uma vez me diz que é bom nisso, outra me diz que é bom nisso. Enfim, eu digo, até me poupe aqui nas intimidades. Mas como que vai realmente
reverberando em Sim, várias sim. partes da nossa vida, né? Como que é incrível a gente saber quem a gente é, saber os nossos valores, saber que não tem nada de errado com a gente, saber que a gente pode ser feliz nesse corpo que a gente ocupa, né? Que não tem Sim. problema com isso. Isso é fantástico. Tem uma coisa que eu trabalho com com as minhas pacientes, né, mais especificamente, porque realmente a gente tem muito mais mulheres com questões de autoestima do que Sim. necessariamente homens, né? A gente tem muito mais mulheres que inclusive são cobradas por uma forma estética, peso, cor, cabelo, jeito de ser, um monte de coisa, e isso realmente, né, retrai muito a Sim. mulher e leva ela muito para esse lugar de autocobrança. E tem uma coisa que eu falo no consultório, e eu falo isso não só porque, mas é bonitinho dizer isso. Não, eu acredito nisso, eu vivo isso, eu realmente penso isso e eu faço. Eu falo assim, que o nosso corpo, ele tem funções, né? Uhum. Então, se o meu corpo, ele tá me possibilitando abraçar os meus filhos, tá me possibilitando ajudar outras pessoas, tá me possibilitando ir para os lugares onde eu desejo ir, tá me possibilitando tomar um banho relaxante e fazer uma massagem no meu Uhum. cabelo, que são coisas que eu gosto. Então, assim, se o meu corpo está me possibilitando coisas que eu gosto, o meu corpo já tá fazendo a função dele. Sim. Cabe a mim ajudá-lo a melhorar naquilo que pode possibilitar a ele mais funções. Uhum. Então, quando eu começo a dançar, eu ajudo ele com movimento, eu ajudo ele com reconhecimento corporal. Quando eu começo a fazer atividade física, eu ajudo meu corpo a não ter dores, eu ajudo meu Sim. corpo a ter mais força, ter mais resistência. Quando eu coloco meu corpo para meditar, eu ajudo a minha mente a se acalmar. Sim. Então, assim, eu posso fazer coisas para ajudar o meu corpo, Uhum. mas uma das coisas que não vai ajudar o meu corpo é eu me colocar nesse lugar de não presta, não é bom o suficiente, tá velho, tá feio, tá caído, tá isso, tá aquilo. Isso não vai ajudar meu corpo em absolutamente nada. Verdade. Então, ou a gente entende nosso corpo dentro de um processo de funções e capacidades e habilidades e aquilo que ele me proporciona, ou eu vou estar sempre nesse lugar onde eu vou apontar para o meu corpo e sempre dizer para ele que ele não presta, que ele não funciona para o que eu quero. E o meu corpo não tem que funcionar para o que eu quero em função de uma forma. Ele tem que Sim. funcionar para o que eu quero em função daquilo que me faz bem. Verdade. Pronto, perfeito. E foi o que eu consegui conectar muito isso, juntando agora a fala de vocês duas, em relação à academia. Eu faço, né, a musculação há muito tempo, eu gosto bastante, só que essa percepção eu ainda não tinha conseguido encontrar na musculação, porque eu estava num ambiente que eu me comparava. Uhum. Eu precisava ser musculosa e tal, ter barriga trincada. Por isso que eu nunca andava de cropped, porque eu achava que a minha barriga nunca estava bonita o suficiente. Sim. Quando eu entrei na dança do ventre, eu já vi o meu corpo como uma função. Eu quero dançar, eu quero fazer movimentos, fazer com que eu melhore a minha energia como mulher. Uhum. E infelizmente a dança, ela traz mitos, né? A dança do ventre, ela tem muitos mitos ali, inclusive alguns que eu vou trazer, e depois se eu for lembrando também, daí tu vai complementando, que primeiro, que dança do ventre da barriga. Só que não é que é a dança do ventre da barriga, porque se você tiver barriga, você vai dançar a dança do ventre E precisa da barriga. Porque e precisa da mais mais movimentos você faz. Então não é que é a dança que dá barriga, é só porque as mulheres não estão preocupadas com isso, que fazem dança do ventre, entende? Uhum. Então, se eu tô em períodos como na própria dança do ventre, enquanto eu estive e estou até hoje, eu já passei por várias fases que o meu corpo estava. Então, quando eu estava um pouco mais magra, quando eu estava um pouco mais gordinha. Então, independente disso, eu estava lá com o meu figurino dançando. Então, não é a dança, né, que causa isso. E a outra coisa é de dançar para outra pessoa também, né, Dai? Como se a dança do ventre fosse para o outro, para dançar para o marido ou dançar para outra pessoa. Não, e é muito de conexão com você mesma. Acho que a gente tá muito relacionado ali à novela O Clone, em que as mulheres dançavam para os maridos, né? A gente tá muito ligada a essa ideia, né? Na verdade, por muito tempo, lá na era do Napoleão, quando eles foram visitar o Egito, que não existia avião, não existia nada disso, era nos navios, eles foram. E quando Napoleão foi para o Egito, numa excursão que ele inclusive chamou de Egito, inclusive, por exemplo, não existe o Museu do Louvre, que existe muitas coisas do Egito que eles foram lá, buscaram, né, e trouxeram. Então, a partir de muitos estudos de doutorados, mestrados, a gente teve acesso a essa informação,
que quando eles foram para lá, para o Egito, eles chegaram lá e levaram muitos historiadores, muito pintores, muito tudo. Quando eles chegaram lá e encontraram aquelas mulheres livres que dançavam, né? Que a dança vem de lá, eles começaram a escrever como que era essa dança. As mulheres lá... Porque pensa que na França, onde Napoleão era aquelas mulheres super vestidas, com aqueles vestidos todo de felpudo, todo felô. Sim. Então, quando eles chegaram lá e encontraram aquelas mulheres completamente livres, eles acharam que... Eles começaram a descrever e pintar, porque era essa essência que nós tínhamos nesse formato. Elas mostram as barrigas. Então, aquilo foi mexendo com o imaginário. Sim. O imaginário. Então, hoje, depois que o cinema... Depois de um tempo, né? Essas mulheres passaram por um certo... resistência. A dança é uma resistente quanto a isso, né? Chegou o cinema. E quando chegou o cinema, eles botaram essa mulher magra, essa mulher com cabelo penteado, aquele meio Marilyn Monroe, né? E aí, então, o cinema só transmitia isso. Então, quando a gente vai ver os vídeos antigos de dança do ventre, a gente vê aquela dança daquelas mulheres fazendo assim, enquanto uma dança fazendo... Então, o próprio cinema já esteripou isso, né? E a gente acha que é isso, que essa dança é de competição, de que quem dança é aquele corpo magro. Então, várias respostas para nossa pergunta tá na história. A gente não sabe por quê. Mas por que a gente pensa que é para dançar para homem? Porque os filmes diziam que quando as mulheres estavam ali, uma estava dançando, a outra estava indo pra cara feia e o homem estava lá desejando ela. Então isso não foi uma coisa que veio do nada, foi uma coisa que historicamente foi implantada. E a gente acredita que até hoje é assim, que a dança é para fora, mas na verdade a dança, depois de um tempo, se a pessoa quiser dançar, meu filho, tem cachê, tem figurino, tem pagamento, não é coisa assim não. Não, a minha dança pra mim é caríssimo o investimento que eu faço. De tempo, de dinheiro, de tudo. Não vou dançar. Onde que eu vou dançar pra homem? Não existe. Tava se conectando pra gente mesmo, Vou né? dançar como função. A minha função de dançar é dançar pra homem. As pessoas pensam. Muitas pessoas chegam, a gente não julga, né? Porque muitas pessoas realmente chegam pra gente com essa ideia. Sim. Mas no decorrer do próprio caminho, meu Deus, eu tô suando tanto aqui, não existe a possibilidade de eu fazer isso, se não fizer pra mim. E eu acho que ainda existe uma outra coisa que nós mulheres, infelizmente, somos muito colocadas nessa coisa, nessa dinâmica assim de competição uma com a outra, né? Sim. E aí, às vezes, até quando a gente vai, por exemplo, para uma apresentação de dança do ventre, que a gente olha aquela mulher belíssima, fazendo movimentos lindos, com aquela roupa fantástica, caríssima. A gente tá lá com o nosso parceiro e muitas mulheres, gente, já vi, olha, já fui tanta apresentação, e aí muitas mulheres ficam com aquela cara de olhando se o parceiro tá olhando pra mulher e como que ele tá olhando pra essa mulher. Gente, aquela mulher não tá ali dançando pra ele, não. Não tá pensando em tanta coisa, meu Deus, por onde é o tempo, qual é o tempo que é o Era pra onde, pra direita. Ela tá ouvindo a batida, o ritmo, não sei o que, ela não tá dançando, rebolando pro teu homem, não, minha querida. Mas nós, mulheres, infelizmente, somos muito alimentadas sobre essa ideia, né, de que aquela mulher, por exemplo, que tá ali dançando, e, gente, são apresentações lindíssimas, artísticas. Aquela mulher não está ali para seduzir o seu homem. Cultural. Nem tão pouco, às vezes com também essa acaba, função. às vezes a gente até consegue quebrar isso, que a pessoa olha, puxa, não tem nada de sexual aqui. Exatamente. Tem muitos ritmos, né, da dança do ventre que a gente usa, inclusive, figurinos diferentes daquilo que a gente acredita que é o único, né? Um dos modelos mais clássicos. A gente usa roupas mais fechadas, usa os bastões, faixas na cabeça. Sim, é uma imersão mesmo. É uma imersão mesmo, cultural. O folclore, né? A gente consegue resgatar um pouco. Resgatar muita coisa, é verdade. Isso aproxima da gente, né? Porque, na verdade, o Brasil, ele tá aqui como o Egito, que é onde é o berço da dança do ventre, né? Apesar das mulheres lá, as mulheres não dançam publicamente. Sim. Elas dançam em lugares muito reservados para a família, para elas mesmas. Elas não dançam em público. Lá quem dança são estrangeiras e, inclusive, são milionárias. Ficam muito ricas as mulheres que dançam no Egito. Sim. E acabou fugindo aquilo que eu ia falar. Da questão da dança quando ela é apresentada para outras pessoas, que a gente tem muito essa ideia de que a dança está sendo focada para o homem, para o outro e tudo não é, mais. muito mais pra gente mesmo. Isso é verdade. E daí tu observa uma diferença entre as mulheres que fazem a dança contigo em relação às suas idades, porque tu tens mulheres de várias idades diferentes, né? Eu percebo. Na verdade, assim, é como eu falei lá no início, cada corpo é único. Então, imagina uma mulher que ela sofreu um abuso sexual e a gente não pode pensar que isso tá muito distante da gente, porque não tá.
Então, essa mulher, ela desenvolveu ao longo do tempo, a partir desse abuso, um certo tipo de nojo do seu próprio corpo. Sim. Né? Então, quando ela que ela passa pelo psicólogo, o psicólogo, você precisa, né, tratar isso e tudo. Então, quando ela vai, ela já tem esse problema que ela vai trabalhar essa região pélvica e ela tem uma certa dificuldade porque ela sofreu abuso, ela não consegue olhar para o seu corpo bem com aversivo, amor. né? É muito difícil. E às vezes ela não precisa me dizer, porque eu já consigo entender isso. Outra mulher que tem um problema de autoestima, ela não consegue se olhar no espelho durante a aula. Você faz a aula com um espelho desse tamanho, a pessoa se sente o que ela não é. Sim. E aí ela tem que se deparar com ela mesma. Então, existe, independente, a idade também tem esse problema, porque, por exemplo, as mulheres com mais idade, elas têm um corpo que responde com mais lentidão. Não é um corpo ativo, um corpo muito rápido, né? Mas cada corpo é um corpo e te dá uma resposta diferente. Então, se é uma mulher casada, ela te dá uma resposta. Se ela é uma mulher solteira, ela te dá uma resposta. Se ela é uma mulher que ela conhece o seu corpo, ela te dá uma resposta. Se ela é uma mulher que ela é evangélica, ela te dá outra resposta. Então, não é igual. Mesmo se eu tivesse 2 mulheres de 30 anos, elas me dariam respostas diferentes. Porque a trajetória da vida dela é diferente. Se ela dançou na infância, ela te dá uma resposta. Se ela nunca dançou na vida, ela te dá outra resposta. Então, Sim. não dá, mesmo que seja numa sala de aula com 10 mulheres, é individual. O seu objetivo é individual e o que a dança vai te entregar é individual. E à medida que você se entrega, você se cobra. O que você se entrega, é individual. Sim. Se você treinar mais, né? Então, não é a mesma coisa. São bem diferentes. Às vezes eu tenho aluno de 70 anos que dança mais do que quem tem 20. Sim. Porque, enfim, aquilo pra ela, por exemplo, aqui tá 20, ela tá cheia de segurança. Aqui tá com 70 anos, ela tá dizendo assim, meu filho, eu tô pra tudo, já cuidei de menino demais, já cuidei de marido, já cuidei, não quero saber de nada. Já fiz, agora sou Ela entrega eu. no processo, ela entrega muito mais. Então, são respostas diferentes, não tem isso. É você e você mesma. Sim. É verdade. E a Day, algumas vezes, ela faz uns eventos entre a gente mesmo, para que a gente consiga dançar, não só naquele objetivo de apresentação de 10 outras pessoas para o público, mas para se conectar com a gente mesmo, de dançar pra gente. Né? Então, é muito mais do que só a técnica dos movimentos, é você realmente se conectar, né, Day? Porque as pessoas, na verdade, o que eu percebo, assim, algumas coisas no mercado, eu percebo que às vezes existem pessoas que dizem assim, eu pago as mensalidades, faço dança há 5 anos e não danço, repito passos. Então há uma diferença de você se entregar e realmente dançar. Né? O dançar está envolvido ali suas emoções, os seus sentimentos, as suas presenças. Então você aprende os passos para que você use na sua realidade e consiga realmente usar isso como uma válvula de escape, de expressão mesmo, de não deixar as coisas armazenarem em você. Antes eu dançava quando estava muito feliz, eu dançava quando estava muito bem, eu dançava, mas quando eu estava muito mal, eu me trancava e ficava ruim. Até que eu botava a música mais pesada do mundo e começava a dançar até tirar essa camada da tristeza, que é uma camada muito profunda, porque a raiva, né, a gente dá ali um soco, manda para onde a gente quer e consegue... A tristeza é muito profunda. Então você não consegue, por mais que você soque tudo, você não consegue tirar aquela camada. Então, com a dança, você consegue dançar as suas tristezas, só você e você mesma, no seu quarto trancada, com a lágrima escorrendo no rosto, e você vai conseguindo dançar no seu loop, colocando isso para fora. E além disso, eu vou só fazer um adendo para o que Juliana falou. Esses dias eu recebi um relato de uma menina, ela não é minha aluna, é companheira assim de dança, e ela disse que quando ela foi fazer o parto dela, eles precisaram abrir muito mais a barriga, porque essa região da pelve dela, de tanto dançar, estava tão rígida que o tamanho normal para o bebê sair não conseguiu. Então, de tanto que trabalha essa musculatura, né? A dança te dá disciplina. Olha, a dança te dá de questão de horário, de questão de postura, porque a gente com celular a gente só vive assim. A gente quer se esconder nos lugares, a gente chega nos lugares. Muda a postura mesmo, a gente chega nos lugares, a gente quer se esconder. Poxa, eu não quero ser vista. Não, a dança te dá isso. Você tá para ser vista, então você abre o peito, vem pra vida, fala com mais segurança. Gente, em vários campos que a dança ajuda a sua vida, com qualquer profissional, com qualquer pessoa, só dancem.
Verdade. Daí, e os desafios que tu observa como bailarina, não só como professora, né, mas como bailarina, nessas apresentações. Eu sei por vivenciar isso, né? Então, assim, algumas vezes a gente dança não só em palco, mas em restaurantes ou em alguns lugares, eventos privados, né? Que são... Como carrega muitos mitos, muitas coisas ali que a gente já falou hoje, eu quero te ouvir em relação a esses desafios assim, que tu enfrenta como bailarina. Como bailarina, né? É bem diferente. Na verdade, quando eu me intitulo mais como artista, porque eu promovo eventos, isso é uma camada. Eu coreógrafo coreografias, é outra camada. Sim. Eu sou bailarina e sou professora. Às vezes eu vejo que muitas pessoas, elas sonham, não só no dança do ventre, eu vejo isso também bastante no balé. As pessoas sonham em ser bailarina, mas por uma não valorização, as pessoas precisam escolher dar aula para poder sobreviver da sua arte. Sim. Então, essa desvalorização, né, da arte é muito complicada, de você não conseguir ser só bailarina se você quiser. Eu acho, né, que na minha multipotencialidade eu não conseguiria ser só bailarina. Se eu tivesse que escolher, eu não seria só a bailarina. Sim. Apesar de ter sido ela, a minha bailarina, que começou esse percurso e me trouxe até aqui hoje. Então, a minha gratidão à bailarina que começou lá quando eu estava mal e triste é, assim, a razão por eu estar. Mas enquanto bailarina, eu sei que os desafios são inúmeros, porque você não consegue viver da sua arte, você tem um show pontual ou outro, ou muitas vezes quando você é nacionalmente conhecida, você precisa se abdicar da sua família, porque você passa uma semana viajando, outra semana em outro lugar, outra semana em outro lugar. Então, os desafios não são tão fáceis, né? É bem difícil mesmo essa questão de valorização. Às vezes as pessoas te chamam para dançar, mas elas querem que você mostre o seu trabalho. Venha, em troca você mostra o seu trabalho. Mas, poxa, aquilo ali não dá para eu mostrar meu trabalho. É a minha fonte de renda, né? É o que eu faço profissionalmente. Então, às vezes, a gente precisa, inclusive, dizer não para esses tipos de serviço, porque eu não posso me anular. Não, eu vou pelo menor valor para mostrar minha arte ou para não cobrar. E aí eu me violo quando eu faço isso. Eu violo, minha arte nunca vai ser valorizada, porque eu mesma estou me colocando em uma situação de humilhação para fazer acontecer, só para fazer acontecer, né? Então, é inúmeros. Eu acho que os desafios, inclusive, enquanto bailarina, é bem mais difíceis, né? Nessa era de dança do TikTok, que você não consegue entrar numa camada mais profunda, que tem que fazer dancinha, que tem que viralizar para isso, que não consegue. É muito desafiador. Não é fácil, não. É muito mais fácil você oferecer esse serviço para as pessoas comprarem para aprender e fazer, do que você realmente ter essa valorização quanto artista. Eu penso que futuramente nós, artistas, precisaríamos exigir políticas, né? Eu, por exemplo, eu tenho muita vontade de levar isso para meninas pobres, porque eu comecei a minha arte. Eu sou uma mulher preta periférica, nasci na periferia de São Luís. Então, eu só consegui pagar uma mensalidade porque a minha mãe não tinha condições de pagar quando eu tinha lá meus 23 anos. Foi quando eu comecei a dançar, depois que eu já tinha minha fonte de renda, e aí sim eu conseguia pagar a mensalidade. Mas também não era fácil, porque eu tinha que andar uns quilômetros andando de um bairro para o outro para poder ir andando, para poder conseguir. Eu não consegui, passei um ano para juntar o dinheiro do meu primeiro figurino. Então, são tantas camadas que a gente não consegue. Por exemplo, se eu quisesse levar esse projeto para... Hoje não, antes eu pensava em levar para meninas. Hoje eu já vejo que a minha comunicação é muito mais assertiva para mulheres. Eu não trabalho nem com meninas, nem com adolescentes, nem com crianças, nem com adolescentes. Eu trabalho com mulheres adultas. Então, para levar isso para a periferia, a gente não consegue, porque a gente não consegue ter as roupas, a gente não consegue ter os transportes, a gente não consegue fazer acontecer sozinha. Né? Então, seria de mais lá na frente. Hoje já existem algumas leis de incentivo que também esbarram em N condições. Você escreve projeto e você não é aprovada, e não sabe por quê que não é aprovado. E, enfim, então são inúmeras barreiras que a gente encontra de conseguir, inclusive, levar esse acesso a mais pessoas, né? Se não tiver, acha praticamente
elitizada, digamos assim. Só Sim. quem pode fazer é quem tem recursos financeiros. Sim. Então, isso também é uma coisa que é um desafio, né? Porque a gente sabe o quanto que, se uma criança faz dança, seja ela qual for, lá na fase, faz um esporte, faz tudo, a vida dela melhora Ns. Ela é mais Sim. disciplinada, ela tem mais postura, ela tem mais comprometimento, ela tem responsabilidade, ela sabe o que é trabalho em equipe, ela sabe o que é trabalho em grupo. Então, é Sim. inúmeras camadas que a gente não percebe, que passa despercebido, sabe? Sim, eu entendo. E até pelo fato de que nos meus ciclos tem muitos artistas e de vários artistas que pintam, que fotografam, que são vocalistas, são pessoas de banda, músicos, compositores, todo mundo, né, as bailarinas. Então, assim, todo mundo vive nesse problema da desvalorização da arte, de esperar editais para conseguir ter uma valorização em determinada coisa, só que tem aquela competição, tem que esperar se vai ser aprovado, um recurso muito limitado, mas que não é ainda, infelizmente, de muito incentivo, né, que a gente deveria ver hoje. Porque as pessoas têm uma ideia muito equivocada sobre o viver do seu trabalho, da arte, né, com a ideia de que quem vive da arte tem que viver isso pelo amor, né? Pelo amor, Mas, a gente não paga a conta com amor. Não, e todo mundo adora ouvir música, adora ver tudo, vive com arte o tempo inteiro. O tempo inteiro, mas não valoriza. Gente, o papo tá maravilhoso, gente, mas a gente, né, tá no nosso finalzinho de horário. A última coisa que eu vou falar é que às vezes também a gente responsabiliza o governo com isso. Mas será se quando a minha amiga me convida para pagar um ingresso de 10, 30 reais, eu vou? Eu não vou, ainda né? bem que eu não quero paga ir. tudo. Eu pago tudo, gente. Essa indireta não é pra Evelyn. E ela paga todos mesmo, gente. Ela nos eventos, gente. Tanto é que, assim, quando eu fico sabendo que tem, ela até briga comigo quando eu não mando. Criatura que já vai te apresentar. E Juliana, ela mandou print pra mim. Juliana, vem cá. O que é isso aqui? Gente, é um relacionamento abusivo assim mesmo, gente. Fiquem sabendo. Exatamente. Então, você também pode fazer parte desse processo, não só como artista, mas também como telespectador. Então, sempre que te convidar, esteja, né? Vai prestigiar o livro do amigo, vá lá. Esteja, divulgue, né? Fale para outras pessoas, convide outras pessoas. Isso mesmo. Às vezes a gente compartilha ou indica. Eu sempre digo para as meninas lá no meu Instagram, né? Olha, se eu indicar alguma coisa aqui, é bom. Eu tenho um compromisso de não indicar qualquer coisa, não. Indico que é bom, mas estou sempre lá indicando coisas de arte para vocês irem, um livro, uma coisa que você... Porque conhecimento é a coisa mais importante da nossa vida. Claro, tudo, com certeza. Conhecimento, né? Então, era isso. E é a única coisa que não podem tomar, né? É uma coisa que não podem tomar. Imagine da gente mesmo, né? Você adquire conhecimento, experiências, vivências, isso não pode ser tirado de você, isso vai servir para a vida. Para a vida, certeza. A gente tem que utilizar isso mesmo assim com muita propriedade, gente. É verdade. E daí, como que as pessoas podem te achar? Se elas quiserem fazer uma aula contigo, falar sobre suas redes sociais, uma divulgação. Gente, o meu Instagram é @prof.dai.elsaid. Lá vocês conseguem agendar uma aula. Às vezes temos algumas listas de espera, porque como eu gosto de dar atenção às pessoas que honram o meu servir, eu não trabalho com turmas muito lotadas, né? Trabalho ali com um número que eu consigo realmente te corrigir e te levar em busca do teu objetivo. Então, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho e quiser, né, precisar dele, vocês podem me seguir através desse Instagram e lá vocês têm meu contato mais próximos. Pronto, perfeito. E não esqueça também de nos seguir no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, no Spotify e no Instagram, né? Que eu já falei. Intimamente pode, intimamente pode. Também não pode seguir a gente também, viu? Saúde íntima. Saúde íntima. .clz. Exatamente, gente. Gente, muito obrigada pela audiência. Foi um prazer enorme estar aqui nessa segunda-feira com vocês. E Dai, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Muito obrigada. Obrigada, que tava empolgadíssima, gente. Aí eu, bora, Dai, que jeito tu pode ir. Juliana não tava nem querendo deixar ninguém se apresentar, porque ela queria apresentar a Dai.
Essa mulher é uma mulher maravilhosa, uma professora incrível, e como eu disse, assim, para mim, como espectadora, né, não dançarina, mas como espectadora, eu vejo a Dai num trabalho não apenas corporal, mas de saúde mental também, porque, gente, as mulheres que estão ao redor dela, que acompanham ela, que dançam com ela, são mulheres, assim, que se sentem muito mais seguras, muito mais inteiras, e, poxa, isso é tão importante, né? É verdade. Pra E gente, quando eu como falo mulher, é da tão Dai, importante. falo para todas as minhas pacientes, praticamente quero puxar todo mundo para a dança do ventre, inclusive algumas já foram. Eu falo que a Dai, ela faz um movimento literal dos movimentos pélvicos, mas um movimento político também. Sim. Eu acho que é muito bacana, é muito bonito, né, ver isso. E Dai, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Isso, menina, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, pessoal de casa. Obrigada a Obrigada. vocês, gente. Beijão e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Até mais.